Tudo certo? Perfeito. Então vamos começar. Primeiramente, eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui presente. Agradecer também quem vai estar assistindo aí a gravação que a gente está fazendo aqui para disponibilizar mais tarde para todos os membros futuros do grupo e também para aqueles interessados em acompanhar o que a gente está produzindo aqui na PUC de São Paulo. Meu nome é Sérgio, sou estudante aqui da graduação, sou um dos membros do grupo de estudos e pesquisa de Direito e Marxismo. A gente está aqui hoje com a ideia de concretizar a nossa semana de homenagem ao lançamento da Teoria Geral do Direito e Marxismo, a primeira publicação, que foi feita em 1924, e ao mesmo tempo trazer de volta para a PUC de São Paulo um grupo de estudos que de fato busque pensar, estudar e pesquisar metodologicamente o campo do marxismo atrelado à ideia do direito, né? Então a gente trouxe algumas figuras durante essa semana. Na terça-feira a gente trouxe o professor César Mortauri Barreira, a gente trouxe a professora Júlia Lenzi. Na quarta a gente trouxe os professores Oswaldo Acamini, professor Celso Naoto Cachiura, professor Tarso de Mello. A gente teve uma palestra online com o professor Marcelo Gomes Franco Grilo, onde ele falou sobre direito processual e capitalismo. Já está disponível, inclusive, no nosso Instagram, para você acessar. E agora a gente vai finalizar também em grande estilo, não podia ser diferente, a nossa semana hoje, quinta-feira à noite, às 8 horas, com o tema o direito às margens, né? As margens do direito. O que isso implica, né? A gente vai descobrir daqui a pouco. Para isso, a gente fez um convite especial para duas pessoas importantes para a gente. Uma delas é o professor Plínio, que é aqui da casa, e a Letícia, que também é uma figura política bastante importante nas trincheiras aí ao nosso lado. Para apresentar essas duas pessoas, vou falar primeiro do professor Plínio. O professor é graduado, tem mestrado, é doutor em Direito pela PUC, também é doutor em Educação pela UFSCar. Hoje o professor é procurador do município de São Paulo, procurador do Ministério Público, acontece às vezes a gente confundir os cargos, e também é uma figura bastante importante aqui na universidade, que leciona criticamente, na medida do possível, e isso faz com que a gente cada vez mais desperte o interesse em algumas matérias e alguns âmbitos, né? E a Letícia é uma figura grande pra gente, né? Primeira mulher negra eleita presidente do 11 de agosto, é graduada em Direito, está fazendo mestrado na São Francisco, é militante, inclusive é co-deputado também na LESP, e está aqui com a gente para falar dessa temática, né? Vocês vão ver atrás da gente que a base dessa discussão hoje é uma discussão sobre alteridade e marginalização no fenômeno jurídico, né? Então eu vou fazer uma breve abertura e depois eu vou passar a palavra para o professor Plínio, e aí ele fica com um tempo que ele quiser de até 30 minutos, passando um pouco mais, a Letícia também, para a gente discutir um pouco dessa temática, né? Por que surgiu essa ideia para a gente de falar sobre a questão das margens do direito, né? Porque além do campo de estudos filosófico, pachucaniano que a gente tem para entender, de fato, como o direito se manifesta enquanto forma, ou seja, enquanto relação social na nossa sociedade, é importante também entender um outro fenômeno que é muito estudado no direito penal, mas que também ele vai se manifestar em outros âmbitos, como, por exemplo, a questão financeira, a questão da alteridade fiscal, que impacta diretamente a vida da classe trabalhadora. Inclusive, a gente consegue ver isso concretamente com as políticas do Lula 3, que vem se manifestando, principalmente o novo teto de gastos, que vem afetando cada vez mais a classe trabalhadora e incidindo cada vez mais cortes, tanto no âmbito da saúde e na educação, mas falar também do âmbito de como que o direito é um meio extremamente coercitivo e eficaz na sua política de extermínio e genocídio da população negra nesse país, que majoritariamente é composta por pessoas não brancas, né? E por que eu começo falando disso, e isso vai se atrelar com o nosso tema de hoje, né? Porque quando a gente também vai estudar a forma e entender o que de fato serve o direito penal na nossa sociedade, a gente vai encontrar em alguns autores, vou te falar dois nomes expoentes aí interessantes para a gente estudar, né? O professor Juarez Cirino, da Federal do Paraná, falar do Zaffaroni, por exemplo, que já é um outro campo, mas também vai
ter leituras interessantes sobre o fenômeno do direito penal e a sua aplicabilidade na América Latina, é entender como que ele é um sistema que vai fazer com que se operacionalize a marginalização de fato de determinadas pessoas e uma determinada classe que é tida como alvo desse sistema, né? Então, por exemplo, a gente vai falar hoje na nossa sociedade, no Brasil, com um número extremamente alto de pessoas aprisionadas, um grande número de pessoas que estão presas, inclusive sem o devido julgamento, ou seja, estão na espera de realizar, por exemplo, a audiência de instrução no processo penal. E a gente vai entender, por exemplo, também como que a política governamental é extremamente ineficaz naquilo que ela se propõe, por exemplo, no momento em que ela diz que busca um combate às drogas e, na verdade, ela busca, de fato, um combate contra determinadas pessoas, determinado grupo racial, determinada classe, na qual a sua política de violência, de manifestação, de opressão, vai se incidir na nossa realidade, né? Não é à toa que a gente, cada vez mais, verifica na mídia, e principalmente nesses telejornais da vida, um número sem igual de pessoas que são afetadas por operações policiais, e aí as mesmas pessoas que são afetadas são deslegitimadas, porque afinal aquele é um espaço do banditismo, entre aspas, e obviamente a polícia precisa estar lá, mas quando a gente fala, por exemplo, em determinados crimes de tipo financeiro, a gente não vai ter essa questão da operacionalização da polícia nas zonas mais, digamos, ricas da cidade de São Paulo, de outras regiões de todo o país. E essas coisas, elas vão nos causando algum tipo de incômodo, né? A gente vai pensar, poxa, mas por que esse tipo de coisa funciona dessa forma, né? Por que determinadas políticas são feitas para atingir determinadas pessoas? Por que determinadas ações no âmbito penal, que é o mais escancarado no nosso país, por exemplo, é tão violento dessa forma, e a gente não consegue, às vezes, ter mesmo um impulso, né, de se contrapor a essa maneira de se manifestar o direito? E são questões muito importantes, são questões que vão atrelar na nossa reflexão de entender, por exemplo, para que serve o direito penal hoje, para que serve a forma jurídico-processual penal hoje, né? Essas são algumas ideias que eu trago para a gente refletir, para a gente pensar. É importante que a gente tenha no horizonte nosso de que o direito não é um meio de salvação, mas também a gente não pode atualmente desconsiderar as lutas em torno dele, diante de todo esse cenário de desmonte da seguridade social que a gente vem enfrentando, de ataque à classe trabalhadora constante, de uma guinada cada vez maior àquilo que a gente, por exemplo, identificou na nossa primeira palestra, né, da teoria do Estado de risco, o Estado como um meio garantidor da segurança jurídica e dos investimentos, e em contrapartida vai cada vez mais enxutando as políticas sociais, e esse tipo de afirmação, esse tipo de informação tem que ser cada vez mais difundida, né? Então, essa é só uma maneira da gente introduzir esse debate. O espaço hoje vai ser muito bom para todo mundo que vai estar aqui para acompanhar, e eu já queria então deixar para o professor Plínio, para já começar, e aí a gente vai dando andamento nas discussões. Então, queria agradecer mais uma vez e falar que a gente já está começando os trabalhos. Olá a todos, a todas, aos componentes da mesa, aos que estão presentes, aqueles que estarão vendo esse debate por vídeo. Eu quero saudar todos os presentes e também todos os meus alunos, todas as minhas alunas, ex-alunos e ex-alunas desta queridíssima Pontifícia Universidade Católica, onde eu tive a satisfação de fazer o meu curso de graduação, depois o meu doutorado, e onde eu tenho a satisfação de lecionar já há
vários anos. Para alguns dos que estão aqui presentes. Eu quero agradecer essa iniciativa, esse convite do Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito e Marxismo desta universidade. Quero saudar a existência desse grupo, quero cumprimentar aqueles que têm tido a iniciativa de levar esse grupo adiante, de manter viva a chama da crítica nesta universidade, que sempre foi a marca registrada da PUC, desde que eu ingressei aqui com 17 anos e meio para fazer o meu curso de graduação, e me surpreendi com o modo como as coisas eram vistas sempre sob um ponto de vista reflexivo, crítico, como é que se ensinava a contestar aquilo que tem aparência de realidade, aquilo que a gente traz da nossa formação como sendo verdades sacramentais, e de modo que depois de tantos anos eu vejo viva essa chama, permanece viva essa chama, e se expressa de um modo muito animador na existência deste grupo de estudos e pesquisa. O tema que é proposto para nosso debate de hoje, para o nosso encontro de hoje, é basicamente a marginalização de que o direito é protagonista, de que o direito é ator. Podemos dizer uma marginalização que, de certo modo, é causada, estimulada e consolidada pelo fenômeno jurídico. E começando com essa abordagem, nós não podemos nos esquecer de que, para todos que ingressam no curso de Direito, seja aqui, seja em outros lugares, o fenômeno jurídico, o direito de maneira geral, ele tende a ser apresentado como um instrumento de salvação, como um instrumento de equilíbrio da sociedade, como um agente capaz de produzir a paz. E a gente entra na faculdade e de cara toma contato com essa abordagem do fenômeno jurídico e passa a nela acreditar. E muitos passam pelo seu curso, seguem a vida profissional, seguem a sua vida, passam-se as décadas, têm filhos, têm netos e permanecem com essa visão e reproduzem essa visão. É por isso que eu acho importante que no ambiente universitário, que é um ambiente essencialmente marcado pela crítica, se a crítica deve existir, ela deve estar necessariamente impregnada no ambiente universitário. Impensável a universidade sem crítica. Se nós devemos, então, fazer a crítica, e nós estamos no ambiente próprio para isso, é preciso nós começarmos a dizer que o direito, sinto muito, não é nada disso. Ou não é aquele agente transformador, o agente que liberta. O nome disso é alvará de soltura. O direito pretensamente emancipador, libertador, é algo que está por ser construído. Eu acho que a existência desse grupo é uma busca do caminho dessa construção. Mas se nós ainda não temos um direito libertador, nós precisamos, ou devemos, analisar o que é esse fenômeno jurídico que nos é apresentado como uma ferramenta de emancipação e, na realidade, faz o oposto. Eu acho muito oportuno que, nesse momento, nós estejamos, já que estamos falando desse assunto, aí próximos aos 100 anos do desaparecimento do filósofo e jurista soviético Eugênio Pachucanes, que, concordemos ou não com a sua visão, nos traz a abordagem do fenômeno jurídico numa visão marxista, uma visão materialista, mas com uma tonalidade
digamos, nova, porque a visão materialista do fenômeno jurídico, ela nos aponta o direito como um elemento da superestrutura da organização social. Ele está no mundo da cultura, assim como no mundo da cultura estão as nossas subjetividades aprendidas, está a arte, estão os fenômenos religiosos, estão outras manifestações. A visão materialista do direito, e aqui eu faço um parênteses para dizer o seguinte, meus caros universitários, não há como se formular uma visão científica de alguma coisa se não for pela observação materialista, ou seja, se não observarmos a matéria do objeto do nosso interesse. Porque se nós fugirmos da matéria, ou da observação do ponto de vista da matéria, nós estaremos sendo metafísicos, nós estaremos divagando, nós estaremos fugindo da realidade. Então, a observação do fenômeno jurídico, assim como de qualquer outro fenômeno, se feita cientificamente, é claro que ela pode ser feita do ponto de vista da religião ou de outras abordagens. Mas do ponto de vista científico, e é isso que a universidade necessariamente precisa fazer, é preciso tomar a matéria do fenômeno como ponto de referência. Senão nós não vamos chegar a um lugar concreto. Visto o direito, portanto, no seu aspecto material, o materialismo histórico tradicional nos apresenta o direito como um elemento da superestrutura. Há uma estrutura básica, que é econômica, que se apoia no modelo de produção e de trocas, e que a partir desse modelo forma sociedades as mais diversas. Nós temos a evolução histórica da sociedade primitiva, passando para a sociedade escravista, para a sociedade feudal, para a sociedade capitalista, que é o momento atual da maioria das sociedades do mundo. Muito bem. Então, se o fenômeno, e o fenômeno jurídico é um deles, tem uma base material, uma base objetiva, que é econômica, para o materialismo histórico tradicional, direito se situa na superestrutura. Ele é uma criação da cultura humana, assentado e a serviço daquele modo produtivo, mas ele está um degrau acima no sentido de não ser essencial à própria estrutura. O pensamento de Pachucanes vai deslocar essa posição do direito da superestrutura para a estrutura e vai nos dizer, em termos muito superficiais, eu estou me referindo, vai nos dizer o fenômeno jurídico, o direito, esse direito que cria categorias como sujeito de direito, a prestação jurídica, a obrigação, etc. Este fenômeno é essencial ao mecanismo de produção e trocas. Ele é essencial para criar a ideia de que há dois sujeitos sempre trocando alguma coisa, que de alguma maneira é a mercadoria, de toda forma é a mercadoria, e que esses sujeitos são livres para fazer as suas trocas, seja de mercadorias objetivamente consideradas, coisas materiais, seja de força de trabalho, seja da declaração de vontade. Então, esta outra visão, que também é materialista do fenômeno jurídico, vai nos dizer que o direito está situado no próprio plano objetivo do modelo de produção e trocas, do qual ele é elemento essencial e inafastável. Muito bem. Entendamos nós o direito como situado na estrutura ou na superestrutura. O pensamento crítico, que é aquele que deve nortear a ação da universidade, se feito com bases materiais, se é preciso fazê-lo com bases materiais, formulá-lo com bases materiais, esse pensamento e essa análise nos conduzem à conclusão de que o direito
de um modo ou outro, ele consolida uma situação de fato que é dada pela estrutura objetiva, que é dada pelo modelo de produção. O direito nada mais é do que a representação jurídica de uma relação que tem por base a mercadoria. Para pensadores como Eugênio Pachucanes e atualmente o professor Alisson Mascaro, da USP, o direito é a forma jurídica da mercadoria e o Estado é a forma política da mercadoria. Eles são a representação de uma relação mercantil. Portanto, o direito não é criador. Como não é criador, ele também não vai nos levar à emancipação, não vai nos levar à libertação. Ao contrário, ele consolida uma situação dada, que tem base objetiva, que é uma situação na sociedade capitalista de exploração da força de trabalho da maioria pelo capital concentrado em mãos da minoria. O direito dá forma jurídica a essa relação que é objetiva, que é necessária ao modelo capitalista. E aqui a gente precisa também quebrar aquelas ilusões que são metafísicas, Sérgio, de que o capitalismo causa dor, causa opressão, causa sofrimento à maioria, porque a minoria é gananciosa, a minoria tem o seu coração endurecido, a minoria não enxerga um horizonte mais longo, ela não aceita dividir os seus bens. Se nós pensarmos isso, nós estamos infantilizando a visão política, a visão econômica, e estamos fulanizando, individualizando o problema da má distribuição de riqueza. É como se nós disséssemos, muito bem, então se essa minoria for aqui ou ali convencida de que ela deve distribuir sua riqueza, fazer o bem para os pobres, ser mais acessível, não querer tanto, não querer acumular tanto, que existe solução de distribuição dentro do modelo capitalista. E isto é uma armadilha, porque a má distribuição de riqueza, aquilo que a classe trabalhadora produz e do que não se apropria, não se deve aos maus corações dos capitalistas, mas se deve a uma estrutura de modelo. Essa forma de explorar o trabalho, ela é necessária ao modelo. Ela é fundamental ao modelo. Assim como a guerra é necessária para a expansão capitalista, assim como o imperialismo é uma decorrência natural e necessária do modelo capitalista, nós não podemos explicar as diferenças de classe, a pobreza, a má distribuição de riqueza, a partir das subjetividades individuais do capitalismo. Isto é inerente ao modelo, isso está na base, isto compõe a base objetiva, que é referendada pelo direito. Portanto, nós temos que obrigatoriamente concluir que o direito vem e consolida essa situação objetiva, legitima a apropriação da riqueza produzida socialmente por uma minoria que detém a propriedade. Legitima esta relação de propriedade da qual é titular uma absoluta minoria da população. A propriedade é legal. O capitalista vai dizer, essa propriedade é legal, eu comprei, eu herdei. O direito me garante essa titularidade. A exploração do trabalho que eu, capitalista, faço em relação à mão de obra dos trabalhadores é legal,
porque o direito me ampara para fazer isso, porque o direito faz de nós sujeitos de direito livres o suficiente para concordarmos com uma relação de emprego. Portanto, o direito consolida essa situação, e ele o faz nos mais diversos campos, nos mais diversos ramos. No ramo do direito civil, isso é muito visível. No ramo do direito do trabalho, que nada mais é do que um paliativo para a desigualdade própria do modelo capitalista. O direito do trabalho não é um direito que propõe a ruptura do modelo, é um direito de adaptação ao modelo. E foi mencionado aqui, e eu fico muito à vontade para falar, do direito penal, do direito criminal. Como é que o direito criminal consolida as diferenças de classe, consolida o modelo, contribui para a segregação de uma classe e oferece a visão de que, se a norma funcionar direitinho, nós teremos aquela situação de equilíbrio que ingenuamente o universitário começa a elaborar assim que entra na faculdade. E aos meus alunos de direitos humanos aqui, e aos meus alunos de direito penal em outra instituição, eu costumo fazer a pergunta clássica, já devo ter feito a muitos de vocês: se o aluno entende que o direito penal funciona no nosso país. E a maioria, Luiz Miguel, levanta o braço para dizer que o direito não funciona, o direito penal não funciona. E ele não funciona por isso, porque há muita violência, porque a violência não acaba, porque o criminoso não tem receio da pena, porque o sujeito sai da cadeia e vai cometer novos crimes, porque ele tem uma família ali em que todo mundo comete crimes, então talvez seja um problema atávico, e o direito então não funciona. É isso que o pensamento não crítico, que a gente encontra muitas vezes dentro da própria universidade, nos diz. E aí eu digo a eles: vocês estão enganados. O direito penal funciona perfeitamente, funciona muito bem, porque antes de ser penal, ele é direito. O direito é um fenômeno próprio da sociedade de classes. Na sociedade capitalista ele tem uma feição muito específica, como essa que eu inicialmente coloquei para vocês. Para alguns ele é uma superestrutura, para outros ele é parte da estrutura. Mas de qualquer maneira ele exerce uma função necessária, útil à reprodução do capital. E o direito penal, por que ele fugiria dessa regra? Ele é direito, portanto ele exerce a função de garantir a reprodução segura do capital. Tanto que se enaltece muito no ambiente jurídico a ideia de segurança jurídica. Que segurança é essa jurídica? É a segurança da reprodução do capital, para a qual o direito oferece a sua imensa contribuição. E o direito penal, o que é? Senão um instrumento de segregação de uma classe social que já é vulnerabilizada antes até de se defrontar com a repressão penal do Estado. Qual é o público preferencial do direito criminal? Então, o direito reforça uma segregação de classe. E de que classe? Daquela classe que, para a reprodução eficiente do capital, é preciso que permaneça subordinada, que permaneça sob exploração, que não se levante, que não se emancipe, porque assim
a contraprestação do trabalho continuará baixa, o salário continuará baixo. Assim como é útil a reprodução do capital, a segregação daqueles que, mesmo sem se defrontar com o direito penal, estão desempregados. É necessário o exército industrial de reserva para manter os salários baixos. A segregação que o direito penal faz de uma parcela da população é necessária para a reprodução tranquila do capital, na medida em que ela, segregando e excluindo temporariamente, ao menos, do mercado de trabalho, certos segmentos que já são naturalmente segregados, ela contribui para a reprodução tranquila do capital. Então, o direito penal funciona maravilhosamente bem para essa finalidade, que é uma finalidade oculta do direito penal. Há alguns teóricos que trabalham muito bem essa função oculta do direito penal, mas ela é uma função perfeitamente alcançada. E se nós formos, já num momento de conclusão dessa minha intervenção, se nós formos pensar que o direito penal, dentro deste, vamos chamar, usando uma linguagem do mercado, dentro dessa clientela preferencial que ele tem, se nós formos pensar que ele tem esse segmento sobre o qual ele atua preferencialmente, mas que dentro desse segmento existem subsegmentos ainda mais sujeitos à exploração do capital, que são as minorias, nós vamos verificar que o direito penal opera principalmente em relação a essas minorias. E nós sabemos quais são essas minorias. Para mencionar uma, nós podemos falar da população negra, que é predominantemente a população dos estabelecimentos penitenciários mantidos pelo Estado. Então, aí nós temos uma função do direito promovendo uma dupla segregação, porque há uma sobreposição de vulnerabilidades. Isto é falar o óbvio, mas é preciso falar. É preciso refletir sobre isso. Quando os nossos colegas, os nossos futuros alunos, os colegas de vocês, forem entrando na universidade e passando a assimilar essa ideia de um direito emancipador, de um direito libertador, de um direito que é produtor de equilíbrio. Eu vou concluir dizendo mais uma coisa. O direito, ele segrega desta maneira, vamos dizer, é a maneira ordinária, comum de segregar, mas ele segrega até quando aparentemente toma a direção contrária. E eu quero observar vocês que, como profissional atuante no direito criminal, como professor de direito criminal, inclusive, que observo um fenômeno que é mais frequente atualmente, de uns tempos para cá, o direito criminal sendo utilizado para, em tese, representar uma resposta às segregações da sociedade capitalista. Então, se a sociedade capitalista segrega preferencialmente alguns subgrupos, como os negros, se segrega as mulheres, se segrega a população LGBTQIA+, descobriu-se de um momento para cá o direito como ferramenta de enfrentamento dessas segregações. Então, o que é que se faz, do ponto de vista do direito criminal? Se aumentam as penas para o crime de feminicídio, se aumentam as penas contra os abusos sexuais contra mulheres e crianças e contra qualquer pessoa. É que geralmente são as mulheres e as crianças as mais visadas. Se aumentam as penas contra o preconceito de raça e de etnia.
Ora, é uma crença típica do liberalismo acreditar que a resposta jurídica mais rígida do direito criminal é o elemento capaz de reduzir ou eliminar a segregação, o preconceito, a discriminação. Isso é uma crença tipicamente liberal que raciocina pela sua régua, que é a régua mercadológica. É o preço. Paga-se um preço para conseguir aquilo. É uma troca de valores. Isso é uma crença tipicamente liberal. Só que o direito, eu estou falando do penal, mas há outros ramos. O direito penal, ao aparentemente contribuir para a diminuição da violência setorizada contra grupos minoritários, vejam, eu falo isso de um ponto de vista até estatístico, que eu costumo dizer para os meus alunos, olha, surpreendentemente, cada vez mais se prendem pessoas, mas os processos criminais que chegam para mim não diminuem. Ao contrário, eles aumentam. Então, parece que isso não está dando resultado. Só que existe uma estética desse fenômeno, uma narrativa desse fenômeno, que é propagandeada pelos meios de comunicação, pela mídia empresarial, que é aquela que chega aos ouvidos, que tem alcance, que chega a todo mundo, de que o direito está enfrentando o fenômeno do preconceito racial, de que o direito está enfrentando o fenômeno da violência sexual contra pessoas, preferencialmente contra mulheres, de que o direito está sancionando a homofobia, de que o direito está reprimindo eficientemente o racismo. Ora, seguir por esse caminho, Letícia e Luiz Miguel, significa acreditar numa reação contra essas opressões setorizadas, que tem como base, como pano de fundo, a opressão de uma classe sobre outra, da classe proprietária sobre a classe proletária, mas significa entender que essas opressões são solucionáveis dentro do modelo capitalista de sociedade de classe. Ele oferece essa ilusão, e isso é difundido, é propagandeado, ao ponto de setores da própria esquerda proporem o aumento de penas. A gente tem perigosamente um setor da esquerda que é punitivista, e ao fazer isto, ela contribui com a tese do outro campo político, porque o punitivismo é próprio da direita, e em termos extremos ele é próprio do fascismo. Mas certos setores da esquerda, contaminados sem perceber pela ideologia liberal, difundida nos grandes meios de comunicação, nos programas, nos filmes, nos noticiários, nas novelas e em tudo mais, contribui, essa esquerda punitivista contribui para o campo contrário. E apresenta o direito como instrumento capaz de pôr cobro, de pôr fim, de solucionar essas opressões, sem questionar o modelo produtivo. Aí que está o ponto. Esse é o pulo do gato. Vamos resolver essas questões com o direito e nós não precisamos questionar o modelo. O modelo permanece intocado, não incomodado. É por isso que os meios de comunicação da mídia empresarial hoje aceitam tranquilamente, incentivam inclusive o uso do direito para reprimir mais essas opressões, passando a ideia de que se nós reprimirmos essas opressões, não precisamos falar de luta de classes, não precisamos questionar o modelo, transmitindo a ideia absolutamente ilusória de que essas opressões têm solução dentro do modelo excludente do capitalismo em vigor. Estou vendo que meu tempo aqui já passou.
eu entrego a palavra que me foi dada. Foi? Agora foi. Boa noite, gente. Boa noite, Miguel. Boa noite, professor Plínio. Gostei muito da sua exposição. O professor já adiantou muita coisa que eu queria colocar. Mas, antes de tudo, queria parabenizar muito a iniciativa de vocês, né? Eu acho que não é fácil falar de marxismo na universidade. Acho que o maior mito hoje em dia da extrema-direita é dizer que a universidade pública é marxista. Muito pelo contrário, né? O marxismo é mais do que dizer que existe luta de classes e que o capitalismo é desigual. O marxismo é um método de pesquisa, é um método de olhar para o mundo e, mais do que isso, é também uma ciência da prática, né? E eu acho que é muito importante que vocês estejam em coletivo, né? Fazendo essa tarefa árdua, que é muito difícil, mas pautando o marxismo dentro da universidade. Contem comigo para tudo que precisarem. Acho que é uma iniciativa muito importante, não só para pautar a academia, mas é cada vez mais importante para pautar a nossa realidade, né? A gente acabou de sair de uma eleição que foi muito difícil, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, e que teve um índice de abstenção muito grande, né? E alguns olham para isso e dizem, ai meu Deus, as pessoas não acreditam mais na democracia e blá blá blá. Mas que bom que as pessoas não acreditam na democracia, que ela não foi feita mesmo para todo mundo. E eu acho que isso demonstra que há um espaço para o antissistema, que hoje, infelizmente, está sendo ocupado pela extrema-direita, mas que tem muitas condições de ser ocupado pela esquerda revolucionária, pela esquerda marxista. Então, essa iniciativa de vocês é muito importante, né? Bem, vocês já me apresentaram um pouco no início, mas eu sou a Letícia, né? Eu sou atualmente mestranda no programa de Crítica Marxista dos Direitos Sociais da Faculdade de Direito da USP, faço parte do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Centralidade do Trabalho e Marxismo, mas para que eu chegasse até aqui foi uma tarefa árdua também. Como muito bem colocou o professor, eu acho que o mais comum é que a gente, né, que se considera de esquerda, entre na universidade considerando que o direito é uma estratégia, é um instrumento de transformação das coisas. Eu me lembro que quando eu prestei o vestibular para fazer direito aqui na Faculdade de Direito da USP, eu tinha prestado História também, para fazer História na Unicamp. E eu fiquei em dúvida e conversei com a minha professora de História da época do ensino médio. E ela falou, olha, Letícia, eu acho que você devia fazer Direito. Primeiro porque a gente está tendo um desmonte da educação pública agora, né? Não sei nem se eu vou poder dar aula de História daqui a alguns anos. Mas segundo porque eu acho que através do Direito você vai conseguir mudar as coisas, né? E eu entrei muito na universidade com essa perspectiva. Mas assim que eu entrei na Faculdade de Direito da USP, eu me deparei com um palavrão, assim, que naquele momento não fez sentido algum para mim. Eu não sei como funciona aqui para vocês, mas na Faculdade de Direito da USP a gente tem uma primeira semana de atividades livres, né, de uma série de mesas e tudo mais, e a gente tem uma aula magna, que é sempre com alguma figura grande do direito. E eu me lembro ainda hoje que na minha aula magna foi sobre Estado Democrático de Direito, né? E eu nunca tinha ouvido falar daquele palavrão. Eu sabia o que era democracia, mas o que era Estado Democrático de Direito? E ao longo de toda a minha graduação, esse era um palavrão que surgia muitas vezes, inclusive no meu último ano, um ano depois, enfim, no meu último ano de graduação, a Faculdade de Direito da USP fez uma carta, né, em defesa do Estado Democrático de Direito. E aquilo me deixava muito intrigada, né? Porque eu fui parte da primeira turma de cotistas étnico-raciais daquela faculdade. Demorou 191 anos para a gente ter a primeira turma de cotistas étnico-raciais. E eu me perguntava como é que essas pessoas que defendem tanto o Estado Democrático de Direito demoraram tanto tempo para aprovar uma política que ia democratizar um pouquinho esse lugar aqui. Como é que essas pessoas que defendem tanto a democracia têm tanta dificuldade de, dentro dessa universidade, dar mais espaço para aqueles que historicamente foram excluídos da vida pública, né? A Faculdade de Direito do Largo São Francisco é um espaço que é colonial assim que a gente chega, né? Então, é uma arquitetura colonial, cada sala de aula tem um nome, tem um grande quadro de uma figura grande do direito que é, via de regra, um homem branco, né? E aquilo foi
talvez uma das primeiras perguntas que eu me fiz dentro da universidade e foi objeto de 2 pesquisas minhas ao longo da graduação. Fiz uma iniciação científica sobre participação popular no momento em que eu questionava só qual que era o conteúdo da nossa democracia, né? E estava buscando aí que formas de democratizar a democracia que a gente já tem, né? É muito comum, a gente tem vários autores que são de esquerda e que pautam a necessidade de a gente ter uma democracia mais participativa, né? Na época, inclusive, eu quis fazer um diálogo entre Paulo Freire e o direito, para entender como a gente podia construir uma democracia mais democrática, né? Sobre essa nossa ordem social. Mas aí eu conheci o marxismo. E aí, o meu TCC, na época, foi uma crítica do conceito de democracia para o Norberto Bobbio. Vocês já devem ter lido o Bobbio aqui, né? Ele é a grande representação do conteúdo, né? Do que é a democracia dentro das faculdades de Direito. Que é um conceito de democracia mínimo, que diz que a democracia é democracia se ela tiver algumas regras ali, né? Entre elas, a regra de ter eleições periódicas e competitivas, né? E aí eu critiquei o Bobbio a partir do Pachucanes, né? E é uma grande dificuldade, né, a gente criticar o direito a partir do Pachucanes, porque isso significa criticar não só o conteúdo do direito, significa não só criticar que hoje a democracia não é tão democrática assim, e a gente podia fazer algumas leis legais para ela ficar mais democrática. Criticar o direito a partir de um autor marxista como Pachucanes é dizer que não há democracia possível. É dizer que não há direito possível, não há conteúdo possível em lei alguma que possa fazer a nossa sociedade ser melhor para a classe trabalhadora hoje. Isso é um grande debate entre aqueles que se dizem progressistas dentro do direito, porque há aqueles que acreditam que é possível um direito mais legal, um direito socialista. E Pachucanes rompe com isso, né? Esse era o grande debate no período em que ele escreve, que era um período revolucionário, né? A gente estava vivendo ali uma emergência revolucionária na União Soviética. O Pachucanes defendia uma posição de que não há direito proletário, não há direito socialista, e que o nosso horizonte precisa ser acabar com o direito. Isso me soa muito estranho quando eu ouvi pela primeira vez, né? Porque a gente aprende na universidade que o direito é algo que sempre existiu. A gente aprende na universidade que não existe sociedade sem direito, senão a gente vai entrar num estado de natureza. Mas quando a gente está falando do direito para Pachucanes, a gente não está falando simplesmente de um conjunto de regras. Toda sociedade tem o seu conjunto de regras. E quando a gente conseguir acabar com o sistema capitalista, implementar um sistema para a classe trabalhadora, acabando com, né, uma sociedade de classes, a gente também quer que essa sociedade tenha regras. Mas o direito é outra coisa. Pachucanes, ele propõe que a gente analise o direito como forma social. E o que significa? A gente precisa analisar o direito como uma forma social que é específica do capitalismo. Porque é o direito que permite a gente criar uma sociedade em que todo mundo é considerado livre e igual. Mas, ao mesmo tempo, a gente está numa sociedade de classes. Então, o direito é o que permite a gente ocultar essa realidade de uma sociedade de classes. Porque ele transforma todo mundo em sujeito de direito. De repente, as nossas diferenças de classe, elas são retiradas para que todo mundo se transforme em livre e igual. Isso é essencial, como muito bem colocou o professor. Isso é parte da estrutura do sistema capitalista, pelo simples motivo de que se a gente não tiver o contrato de trabalho, a gente não tem capitalismo. Só é possível o capitalismo porque a gente tem um contrato de trabalho que transforma quem é proprietário dos meios de produção e quem só tem a sua força de trabalho em duas pessoas iguais. E aí parece que a gente está trocando equivalente, né? A gente está trocando a nossa força de trabalho por um salário que é a mesma coisa. Mas na verdade não é. O que gera lucro no capitalismo é a extração de mais valor, ou seja, o tempo de trabalho não pago para a gente. E o que oculta o mais valor? É o contrato de trabalho. Então a gente fala muito numa ideologia que é contratual. O direito, ele faz a gente pensar o mundo através dessa lógica da troca de equivalentes.
Por exemplo, o direito penal, né? Hoje a gente teve um exemplo que é muito importante, é fruto da luta dos movimentos sociais e do movimento negro, que é a condenação dos assassinos de Marielle Franco. Mas qual que é a lógica do direito penal? É você pegar uma conduta e atribuir a ela uma pena que é considerada equivalente à conduta, né? É como se a pessoa cometeu um crime, ela tem que cumprir uma pena que é equivalente àquilo que ela cometeu. Isso é uma lógica que é contratual, uma lógica da troca de equivalentes, que existe sobre a sociedade capitalista. E é essa ideologia contratual que é necessária para o capitalismo existir. E aí, dentro disso, eu queria trazer um outro autor, que para nós é muito importante, né? A gente não lê o Pachucani sozinho. A gente tem uma contribuição, que talvez até a professora Júlia Lenzi tenha trago aqui também, na sua mesa de abertura, que é a contribuição de um autor que chama Edelman, e que escreveu um livro que é muito importante para todos os marxistas, que é A Legalização da Classe Operária. E o que o Edelman faz aí? O Edelman, ele analisa o conceito de direito de greve para nos mostrar objetivamente, a partir de um exemplo real, como o direito é um instrumento para continuar oprimindo a classe trabalhadora. O Edelman, ele analisa como foi que a greve foi legalizada lá na França. Nem sempre fazer greve foi legal, foi permitido. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem direito de greve. E ele analisa como que surgiu o direito de greve. Na época, muitos juristas, muitos advogados que se diziam progressistas defendiam que a greve fosse legalizada para que as pessoas que fizessem greve não sofressem nenhum tipo de sanção para isso. E aí o Edelman analisa o que aconteceu então quando a gente conseguiu conquistar o direito de greve. E ele diz que esse é um exemplo muito importante de como o direito é uma linguagem, uma ideologia da burguesia, que quando é utilizada para a classe trabalhadora, aparentemente em prol da classe trabalhadora, é utilizada para domesticar a classe trabalhadora. Por quê? Quando a gente viu o direito de greve existir, a gente viu um direito de greve que começou a limitar e a dizer o que era uma greve legal e o que era uma greve ilegal. Antes, era perfeitamente possível que trabalhadores fizessem greve, não só exigindo melhores condições salariais, não só exigindo para ter melhores condições de trabalho, mas eram muito comuns greves políticas, em que os trabalhadores paravam a produção para exigir alguma mudança na política do lugar em que eles viviam. Aqui a gente teve um exemplo no ano passado muito importante, que foi a greve do metrô, né? Que foi a greve em que os trabalhadores pararam, não exigindo melhores condições salariais, mas exigindo que o metrô não fosse privatizado. Essa greve do ano passado foi considerada ilegal, e é ilegal para o direito, porque para o direito a greve política é ilegal. A greve precisa estar circunscrita nos limites do contrato de trabalho, ou seja, uma greve, para ela ser legal, ela precisa estar pedindo coisas que estão no contrato de trabalho do trabalhador. Então precisa estar pedindo melhores condições de trabalho, precisa estar pedindo um salário maior. Ou seja, ela só pode ser parte daquilo e não pode ser um instrumento para uma transformação maior dos trabalhadores. Se for, os sindicatos vão ter que pagar uma multa, que foi o que aconteceu no ano passado na greve do metrô, que aconteceu aqui na cidade de São Paulo. Por que ele diz tudo isso? É óbvio que as coisas são dialéticas, né? E que você ter uma possibilidade de fazer greve também traz possibilidades para a classe trabalhadora. Mas esse é um evidente exemplo de como o direito age para reproduzir o modo de pensar e a ideologia do sistema capitalista, para fazer com que a classe trabalhadora só faça sua luta na medida em que essa luta não prejudique a existência do sistema capitalista. E isso é muito importante para a gente pensar as nossas lutas hoje. E aí eu trouxe um exemplo que é um pouco do que eu estudo também, eu me proponho a estudar no meu projeto de mestrado, que é entender como o direito vem cooptando a luta da negritude. O professor tocou num ponto que eu acho essencial, que é a questão da criminalização do racismo, por exemplo. Nós somos parte da luta para que aqueles que sejam racistas sejam criminalizados, né? Há uma lei para criminalizar o racismo hoje,
mas é uma lei que trouxe consequências. Eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter visto nas redes sociais alguma discussão em que uma pessoa negra chama alguém de racista e a pessoa acusada vira para ela e diz: você está me acusando de um crime? E de fato, o racismo é um crime. E quando a gente criminaliza o racismo, mais do que isso ser uma visão muito punitivista das coisas e que é um grande problema, isso significa dar ao direito o poder de dizer o que é racismo e o que não é. E isso é muita coisa. Na atualidade, por exemplo, a gente vê que a lei antirracista é uma lei que não funciona, né? Porque a gente tem uma maioria de juízes brancos, uma maioria de juízes que não tem letramento racial e tudo mais. Mas ainda que fosse outro contexto, ainda que a maioria do judiciário fosse negra, ainda que a maioria do judiciário fosse obrigada a ter aulas de letramento racial, ainda assim isso seria um problema, porque daria ao direito a oportunidade de nos dizer o que é racismo e o que não é. E nós sabemos que o racismo é uma ideologia que também serve ao capitalismo e que se expressa não só em atos individuais. O racismo é muito mais do que isso. Inclusive, esse racismo individual, que é a única coisa que o direito é capaz de punir, né? Não o racismo coletivo, esse racismo individual que uma pessoa comete contra a outra é uma expressão desse racismo que é útil ao sistema capitalista. Tem um autor que eu gosto muito e recomendo a vocês também, um autor marxista, chama Said Haider. Ele é estadunidense, né, mas de família paquistanesa, e ele escreve um livro que chama A Armadilha da Identidade, né? Maravilhoso esse livro, em que ele diz que a ideologia racial serviu para separar a classe trabalhadora. Porque a partir da ideologia racial, a invenção da raça branca serviu para fazer com que trabalhadores brancos se sintam mais próximos e mais identificados com a burguesia branca do que com trabalhadores negros. Faz com que a gente deixe de conseguir se unir como classe trabalhadora e se una a partir da identidade racial. E a partir disso, qual que deve ser a nossa luta? É uma luta contra o identitarismo? Mais ou menos, não da forma como tem colocado por aí, né? Muito tem se falado na última semana que o grande problema da esquerda é o identitarismo. Não, não é assim. Para a gente combater o identitarismo dentro dos nossos espaços, sobretudo os nossos espaços socialistas que se propõem a construir um novo mundo, a gente precisa falar de antirracismo. Porque se a gente não falar de antirracismo, trabalhadores brancos não vão conseguir ser parte da nossa luta, que é uma luta de classes. E também porque a classe trabalhadora não é um sujeito abstrato, né, que está acima de tudo. A classe trabalhadora tem cor. E no Brasil ela é, sobretudo, negra. A classe trabalhadora mais precarizada hoje é a classe trabalhadora negra. A maioria dos entregadores de iFood, a maioria dos motoristas da Uber são jovens negros. E falar sobre isso é muito importante. Mas a gente precisa, de fato, combater hoje o que a gente vê que é uma tentativa de fazer com que a luta antirracista seja reduzida aos moldes da sociedade capitalista, e o direito tem muito a ver com isso. Não só através da criminalização do racismo, mas também porque o direito tem colocado sobre o movimento negro a sua lógica, que é a lógica jurídica. Grande parte dos movimentos negros hoje são movimentos que são institucionalizados, que funcionam a partir de uma lógica de exigir coisas do judiciário. Isso traz consequências muito graves para o movimento negro. Tem um outro livro muito bom também que chama A Nova Segregação, da Michelle Alexander, em que ela trata de como o sistema carcerário dos Estados Unidos hoje funciona na prática como uma segregação para a população negra, assim como era antes as leis de Jim Crow, né? E nesse livro ela coloca muito como a luta contra a segregação racial nos Estados Unidos foi uma luta muito progressista, muito com movimento de massas, mas houve um momento em que esse movimento de massas decaiu, porque foi um momento que começou a se tornar cada vez mais jurídico e se reduzia a um movimento de fazer pedidos à Suprema Corte. Isso é muito perigoso. E parte da esquerda tem caído nisso mesmo, de achar que fazer luta é fazer ação para o STF.
de achar que fazer luta é fazer reuniões a portas fechadas com o governo federal. Isso também tem a ver, na minha opinião, com o quanto a esquerda tem ido mal, não só eleitoralmente, não só em resultado de voto, mas tem ido mal em disputar as ideias das pessoas. Porque a esquerda hoje tem pouco mesmo a oferecer para as pessoas. Porque não basta dizer que a gente defende os direitos humanos, não basta dizer que a gente é a favor de todas as pessoas terem o direito de casar. Isso é muito pouco. Porque as pessoas nas periferias, a classe trabalhadora brasileira, que é uma classe trabalhadora que tem cor, ela concorda, ok. Ela pode até concordar que todo mundo tem que ter direitos iguais, mas ela quer mudanças expressivas nas suas condições de vida. E hoje a gente tem conseguido expressar pouco isso e tem conseguido ligar a pauta da identidade bem pouco com a pauta econômica, né? Inclusive o Althusser, que é um autor muito importante para a gente entender ideologia, também diz que a separação entre social e econômico é uma separação que é ideológica. Porque essas duas coisas, elas andam juntas, né? E hoje, uma luta muito importante, que até foi colocada na abertura aqui pelo Sérgio, é a luta contra a austeridade fiscal que tem acontecido no governo Lula. Que é um governo que foi eleito a partir de uma bandeira de defender as mulheres, os direitos humanos, defender os movimentos negros, mas que hoje só defende no discurso. E mesmo no discurso, eu acho que vai muito mal. Porque mesmo sendo, mesmo se a gente nem estivesse falando de marxismo aqui, do ponto de vista unicamente identitário, é um governo que vai mal. Um governo que dá menos verba para ministérios que estão pensando em direitos humanos, pautas indígenas, o Ministério da Igualdade Racial, são esses os ministérios com o menor valor de verba para fazer política pública. É um governo que foi incapaz de nomear a primeira ministra negra para o STF, né? E o STF é direito, a gente está falando de fazer revolução aqui, a gente está falando unicamente de representatividade, e mesmo nisso vai mal. E está indo mal na política econômica, né? Que é um grande projeto de austeridade fiscal, que foi o arcabouço fiscal, aprovado no ano passado, muito por iniciativa do Fernando Haddad, e que nesse ano, pós-eleições, já foi colocado pelo Haddad e pela Simone Tebet, que a gente vai ver hoje um pacote de cortes de gastos no governo. Nós já vimos que está acontecendo cortes na educação, corte na saúde, e um novo pacote está sendo apresentado agora e deve ser votado nas próximas semanas. Inclusive, essa semana, a revista Movimento, com apoio de diversos intelectuais, inclusive ex-ministros, apresentou um manifesto contra esse pacote antipovo. E eu acho que essa é a nossa principal tarefa. Conseguir unir a pauta antirracista, a pauta pelos direitos LGBTQIA+, a pauta pelos direitos das mulheres, com a pauta econômica para melhorar a vida das pessoas. Porque a maioria das pessoas que depende de direitos sociais, que depende do SUS, que depende da educação pública, são pessoas negras. Como a gente não está falando disso? Inclusive, é muito importante a gente dialogar, né? O movimento negro precisa falar sobre isso, porque o movimento negro não pode se reduzir apenas a falar com uma parte da negritude que está em processo de ascensão social, né? Eu costumo dizer que eu me vi como negra pela primeira vez quando eu passei a frequentar espaços que eram muito brancos. Às vezes, na periferia, a grande discussão não é uma discussão identitária, mas é uma discussão sobre como a gente vai conseguir viver melhor. E a nossa tarefa é mostrar que essas coisas juntas, a luta antirracista e a luta por melhores condições de vida, elas estão andando juntas. E elas precisam andar juntas. E eu acho que esse nível de compreensão é um nível que só a crítica marxista nos oferece. É muito importante que a gente faça essa disputa na universidade, que a gente faça essa disputa nos nossos movimentos sociais, que a gente aprenda com a classe trabalhadora também. Muito se fala hoje que a maior parte da periferia é de direita. Eu diria que não. Muita gente vota na direita, é óbvio, mas as eleições são um espelho distorcido da realidade. E muita gente concorda com pautas da esquerda. A gente está falando aqui contra o direito, contra o STF, né? É uma coisa que a crítica marxista do direito nos possibilita.
Garanto para vocês que grande parte hoje da classe trabalhadora também é contra o STF. Mas a esquerda está deixando de falar nisso porque, de repente, nós somos os maiores defensores da institucionalidade. A gente precisa mudar isso e acho que a crítica marxista do direito é um importante instrumento para que a gente consiga avançar, para que a gente consiga propor transformações reais e só aí a gente vai ser uma esquerda que está à altura dos desafios e das necessidades da classe trabalhadora. Acho que é isso. Obrigada. Boa noite. Agora a gente vai abrir um pouco para as perguntas. Não sei se temos, o público aqui presente hoje está um pouco baixo, até peço desculpas para os palestrantes. Mas falar de marxismo é realmente um contracorrente do direito, é pensar um pouco além, então realmente não vão estar tão lotados os auditórios e assim por diante, a gente sabe, né? Durante essa semana fizemos várias palestras, algumas mais cheias, mas a maioria bem pequena, e a ideia é realmente pensar, né? Gostei muito das falas dos professores, é muito legal pensar, Letícia, isso da identidade, do identitarismo, pensar como, por exemplo, uma das pautas aqui de alteridade, por exemplo, de pensar o outro, pensar o ser humano além de você mesmo, então pensar como a coletividade importa, como a luta de classes vai nesse sentido. Então, bom, ótimas palavras aqui. Eu abro a perguntas. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, estamos disponíveis.